Ô, Renata, e aí, como obviamente bateu quadrado, né? Porque a grande percepção da população beneficiária é de que o auxílio é eleitoreiro. Foi isso que mostrou a Quest, né? Você acha que as últimas medidas do governo são para beneficiar você, o povo, ou para beneficiar Bolsonaro? Mais de 60% para beneficiar Bolsonaro, em especial porque o auxílio de R$600, pelo projeto aprovado no Congresso, acaba mesmo em dezembro. E aí o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tentando apagar o incêndio, já foi às redes sociais com promessas. Vamos dar uma olhada. Olha aí o que ele diz. Já que o Brasil vai bem, né, sem ter o que falar, vou descer porque a miopia aqui hoje está batendo pesado, Brasil. Já que o Brasil vai bem e sem ter mais o que falar da situação econômica do país, os caçadores de más notícias agora tentam emplacar a informação de que o Auxílio Brasil não vai ter o seu valor mantido para o ano que vem. Mas para os que torcem pelo pior, vai aí um balde de água fria. No dia seguinte à vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, estarei com o Congresso tratando das medidas que vamos aprovar para garantir o pagamento dos R$600 aos beneficiários do Auxílio Brasil. No dia seguinte da eleição, da vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, eu vou ao Congresso tratar das medidas para aprovar o auxílio de R$600, é o que diz o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eu vou voltar com a Renata e vou pedir para vir o Yuri e o Leandro Rezende aqui rapidinho também. O Leandro está apurando, né? Boa. Mas está aqui o Yuri e a Renata. Renata, sem querer querendo, o ministro reforçou o caráter eleitoreiro da medida, porque ele diz assim, no dia seguinte à vitória do presidente, eu vou lá para garantir os R$600. Gente, essa publicação foi nas redes, né? Mas aí eu vou até pedir para a gente, tá na tarja, dizer exatamente o que foi dito. Ele diz, no dia seguinte à vitória do Bolsonaro, aí eu vou lá garantir o auxílio de R$600. Com você. E ele confirma a apuração, é isso mesmo. Exato. Ou seja, o texto não prevê R$400. A proposta que o governo tem de enviar, tem tempo, precisa enviar agora até aqui, dia 31 de agosto. Ela está mantendo o benefício em R$400. E aí o que o ministro da Casa Civil está dizendo a gente vai a campo para tentar viabilizar em 600. Ou seja, o que esses integrantes do governo, mais de um integrante do governo graduado e que está envolvido diretamente nessa história me explicou, é que essa sinalização vai nessa mensagem presidencial. Agora, veja, a gente falou aqui tanto de medidas que o governo não está colocando, como lados em que o governo vai poder dizer que tem boas notícias nesse orçamento, né? Conta no azul é uma delas. Outra, que eu não falei, mas é importantíssima, que bom que a gente voltou. Nesse orçamento vai ter a previsão de manter a isenção de tributos que incidem sobre o combustível. Da mesma maneira que o auxílio em R$400, esse corte de impostos federais que estão ali sobre os combustíveis e que ajudaram a baratear o custo na bomba, eles só valem até o final do ano. Mas no orçamento do ano que vem, o governo está mantendo que não vai voltar a cobrar esses impostos federais. Pois bem, por que há essa diferença? Porque na prática a gente foi tentar entender o custo disso, né? Aumentar, para vocês terem uma ideia, de R$400 para R$600 por mês o Auxílio Brasil, tem um custo no ano que vem de cerca de 55 bilhões de reais. Para o governo manter essa isenção tributária em cima dos combustíveis, ele abre mão de cerca de 50 bilhões, 52 bilhões, se eu não me engano, de reais. Só que aí tem uma questãozinha meio chata, mas que é importante a gente lembrar. Teto de gastos. Uma coisa a gente está falando que é receita, então o governo está abrindo mão de receita, e outra ele está gastando mais. Vai dar para esses beneficiários, em vez de 400, 600. E aí, quando a gente fala de despesa, o governo tem o teto a seguir, que é o que ele gastou nesse ano, mas a inflação é tudo que ele pode gastar no ano que vem. Então, quando o governo diz não dá para gastar de 400 para 600, é que ele falou, eu não tenho espaço no teto de gastos para fazer isso. Então, ele vai ter de sentar com o Congresso, sim, para negociar isso tudo e abrir espaço para manter a promessa do presidente de auxílio a R$600. Eu quero ouvir o Yuri Pita. Olha, não é eleitoreiro, mas depois da eleição, vamos trabalhar pelo auxílio de R$600. Yuri.
Esse timing é só um acaso, uma coincidência, não é nem a questão de que o Congresso não está se reunindo e por isso que só dá para tratar depois das eleições. Agora, é importante a gente resgatar o próprio histórico do que foi o Auxílio Brasil e dos seus valores, dos valores pecuniários falando aqui, né? Antes dos R$600, a grande aposta era ter aumentado para R$400. E o que se verificou é que os R$400 eram insuficientes, seja para dar conta da demanda das famílias beneficiárias, seja para dar conta das necessidades eleitorais da campanha reeleição, que era a melhora dos indicadores de intenção de voto e de aprovação do governo. E por isso essa aprovação a toque de caixa que ocorreu no fim do primeiro semestre para o valor ser elevado para R$600. A gente já falou bastante, cansamos de falar do quanto a oposição não conseguiu se colocar nesse debate, a ponto de agora o ex-presidente Lula ter que assumir ele como o articulador da posição dos partidos de esquerda de terem aprovado os R$600, como ele tendo defendido essa ação que foi tomada quase de forma unânime pela oposição no Congresso Nacional. Mas fato é que esse incremento que foi sendo feito do principal programa de transferência de renda, principal programa de assistência social do governo brasileiro já há muito tempo, que era o Bolsa Família, virou o Auxílio Brasil, ele tinha toda uma lógica para ter os valores que tinha, que era, na média, inferior a R$200, mas que respeitava o tamanho das famílias, então famílias maiores ganhavam mais do que famílias menores. Depois da mudança no Auxílio Brasil, todas, de forma igual, passaram a ganhar R$400, independentemente do tamanho, ou seja, uma família que tem 3, 4 pessoas com R$400 tem uma realidade diferente de uma família com 7, 8 pessoas, que essa é a realidade das famílias atendidas por programas desse tipo, e independentemente da idade dos filhos dessas famílias, e depois, agora que subiu para R$600 e de novo, também independentemente do que se está fazendo, do atendimento que é necessário para cada tipo de família, para cada tamanho de família, para cada realidade social das famílias atendidas. No fundo, foi uma dinheirama aberta ali para se atender pessoas com necessidade, de fato, mas a grande questão é que agora, seja quem for o vencedor das urnas em outubro, seja o candidato apoiado pelo ministro Ciro Nogueira, seja outro candidato, vão ter que fazer contas para conseguir cumprir aquilo que eles estão falando nesse período eleitoral, que é manter os R$600 a partir de janeiro do ano que vem.